assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem ir lá. Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Foi me dada uma missão de estar aqui com vocês hoje. O capítulo que nós vamos conversar um pouco aqui e meditar é o capítulo 6 da nossa revista, que tem por título Saúde Emocional. Deixa eu ver se dá para... Bom, meus irmãos, queria convidar vocês primeiramente a abrir no Salmo de número 116. Gostaria de fazer uma leitura breve desse Salmo, para que possamos, assim, introduzir aquilo que nós vamos estudar, que nós vamos conversar também. Peço que, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, fique à vontade, tá bom? Para perguntar, para complementar. E entendemos que somos irmãos em Cristo e que estamos aqui juntos para aprender a respeito das Santas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-se prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Gostaria de fazer mais uma oração nesse momento. Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de ti, Senhor, apresentamos a leitura das Santas Escrituras. Sabemos que ela é inerrante, Senhor, que ela é infalível, e que por ela devemos receber a instrução que é palavra de Deus, mas ao mesmo tempo seguir uma vida prática diante das Santas Escrituras. Aquilo que nos norteia, aquilo que nos molda e que nos conforma, deve ser a sua santa palavra unicamente. Então, diante disso, Senhor, peço para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, como diz Paulo aos Efésios, para que possamos, Senhor, conhecer a eficácia e a força do seu poder, que possamos ter os nossos olhos abertos e entender que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, que o Senhor nos guia e que nos ajuda a completar a carreira, guardar a fé. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes de começarmos
eu gostaria de fazer uma introdução breve e destacar alguns pontos que é necessário entendermos quando a gente fala desse assunto. Primeiramente, é entender um pouco o que seriam emoções. A gente vai falar um pouco sobre a questão da saúde emocional. E eu botei uma definição bem breve, é lógico que existem definições muito mais robustas acerca desse assunto, mas é que é para a gente nortear aquilo que nós vamos falar hoje de manhã. Bom, emoção pode ser encarado como uma resposta rápida e intensa do nosso corpo a um estímulo interno ou externo. E por que eu coloquei primeiramente essa definição para a gente entender um pouco? Para que a gente não confunda a ideia de emoção com a ideia de sentimentos. Sentimentos têm a ver mais com, a partir daquelas emoções que nós estamos sentindo, como nós vamos interpretar e como nós vamos agora reagir àqueles momentos. Então, o que nos deixa aflito? Quando nós vamos para o Salmo 16, a gente se depara com um contexto do salmista em diversos momentos como alguém que está aflito diante do Senhor. Ele se apresenta como alguém aflito, se apresenta como alguém que se depara com as situações do meio, da sua realidade, do seu cotidiano, e encontra as mesmas dificuldades que nós encontramos nos nossos dias. Então, diante disso, a gente precisa entender o segundo ponto. O segundo ponto faz parte das nossas características criacionais sermos emocionais. Por que eu coloquei isso? Porque nós, como criaturas de Deus, quando olhamos para a perspectiva da criação, nós entendemos que as emoções fazem parte do nosso ser. Quando fomos criados, Deus também criou em nós a capacidade de termos emoções. Essas emoções vão nos ajudar a vivermos, como, por exemplo, em situações de perigo. A gente pode se dar, por exemplo, estou até atravessando a rua, e aí acabo olhando um carro vindo e eu não prestei atenção. Aquela sensação vai fazer com que gere emoções para que eu possa assim reagir. O medo, por diversas vezes, quando a gente trata de uma forma ruim, às vezes nos previne de certas causalidades. A gente acaba se colocando em uma situação por muitas das vezes negligenciar essas emoções. Então, de forma geral, o que eu estou querendo dizer? Que as emoções fazem parte do nosso ser como um todo. Negligenciar essas emoções é negligenciar parte da característica criacional de Deus. Então, diante disso, como é que a gente vai, então, encarar essa realidade? O terceiro ponto que eu trouxe é que problemas de ordem emocional estão em ênfase maior nos nossos dias. Por que eu coloquei dessa forma? Porque problemas emocionais sempre existiram. Eles não são um problema do mundo moderno, pós-moderno. Ele é um problema que sempre existiu. Entretanto, existe uma ênfase maior, principalmente nos nossos dias. A gente tem, por exemplo, a ascensão de várias doenças que estão relacionadas a questões emocionais. Vemos transtornos. Eu não sou médico, mas a gente, de forma geral, consegue perceber como ansiedade, como depressão, são causadas, muitas das vezes, por conta da falta de entendimento de como lidar com essas emoções e, principalmente, por uma questão mesmo de um falso entendimento do que as Escrituras trazem a respeito desse tema para a gente. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos entender um pouco melhor aqui. Eu trouxe uma gravurazinha, uma figura. É sempre interessante, antes da gente for falar qualquer tema, entender um pouco sobre a história da redenção. A gente tem aqui, se nós fôssemos dividir a história da redenção, nós teríamos 4 etapas em que ela acontece. Gênesis 1 e 2, Deus criou todas as coisas e determinou, por meio da sua palavra e do seu ensino ao primeiro casal, os seus mandatos.
A criação vai nos ensinar como deveríamos viver e como devemos ser. E a partir disso, o que acontece em Gênesis 3? O pecado entra no mundo. E ao entrar no mundo, a gente tem a distorção e a gente tem a ruptura daquilo que Deus fez para o nosso bem e para a glória dele, principalmente. Então, por que as emoções hoje são encaradas talvez como uma coisa ruim por algumas pessoas? Porque após a queda, a gente distorce o sentido das questões emocionais. A gente acaba achando que as emoções podem causar, ora, uma coisa ruim, ora também ser o nosso próprio Deus, quando a gente coloca as emoções acima de qualquer outra coisa. Por que eu estou falando isso? É interessante que entendamos que, quando olhamos hoje, principalmente para o mundo pós-moderno, houve uma inversão de valores. A palavra de Deus, o sentido criacional, já não é mais o que define, e a partir desse, não é o ponto de partida. Hoje, eu acho que talvez alguém já tenha ouvido a seguinte frase: eu sou aquilo que eu sinto, ou sou aquilo que as minhas emoções estão descrevendo nesse momento. Isso é uma linha de pensamento, é uma cosmovisão totalmente contrária às Escrituras. Porque as Escrituras estão dizendo o seguinte: você é a imagem e a semelhança do Criador. E a partir disso, você tem aspectos criacionais que vão lhe ajudar a glorificar a esse Deus que é bondoso. Então, o primeiro ponto, para que a gente possa fechar, é que nós estamos diante de seres pecadores. E quando a gente olha para a questão da saúde emocional, a gente precisa entender que não seremos perfeitos em tudo, que iremos falhar, e que a causa primária é esse pecado original. Esse pecado original que enraiza o nosso coração, e que uma vez que Cristo alcança nosso coração, ele está sendo tratado e aperfeiçoado. Tá bom, meus irmãos? Até o momento deu para entender um pouco essa introdução, de certa forma? Porque quando nós formos entrar agora nos temas, o primeiro ponto a se falar é exatamente sobre a declaração de amor a um Deus atencioso. Olha o que diz o salmista no versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele não começa reclamando, ele não começa lamentando, mas ele começa declarando o seu amor. Aqui a gente tem a convicção de alguém que entendeu o amor do Senhor. Que as circunstâncias que são muitas das vezes causadas pelas nossas emoções não são responsáveis por conduzir a nossa vida. A gente, de fato, não pode ser conduzido por aquilo que sentimos ou que pensamos, mas pelo amor que é perfeito. Tudo aquilo que a gente pode pensar ou imaginar que não é moldado por esse amor estrondoso de Deus, não pode guiar as nossas vidas. Não pode de momento nenhum. O salmista chega a essa conclusão, e por isso ele declara o seguinte: ele diz o porquê, o motivo pelo qual ele ama o Senhor. Ele vai dizer: porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. De fato, meus irmãos, nós precisamos ter isso bem em mente. O Senhor ouve a nossa voz e as nossas súplicas. Ele ouve. A convicção de que Ele ouve isso faz com que a gente conheça e desfrute desse amor que Ele derrama sobre os seus filhos, desse amor que nós podemos agora desfrutar. Diante disso, o primeiro ponto a se destacar é que nós precisamos ter a consciência de que o nosso Deus, Ele é amoroso.
Talvez eu pudesse pedir para vocês abrirem em João 3,16, mas eu acho que todo mundo sabe esse versículo decorado, né? O que diz lá em João 3,16? Bora lá de novo, mais uma vez. Porque Deus amou o mundo. O ponto de partida para que a nossa saúde emocional possa estar em dias, parece ser um ponto simples, né? Mas ele é fundamental. Esse versículo traz consigo uma lição importante. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Parece ser meio redundante, parece que a gente escuta isso o tempo todo, mas isso precisa ser gravado no nosso coração de uma tal forma que produza práticas diárias. Práticas diárias de que, à medida que as decisões, as aflições me alcançam durante a minha caminhada como ser humano nessa terra, é entender que nada pode abalar a minha fé e nada pode abalar a minha vida, porque aquilo que me sustenta é infinitamente maior do que aquilo que eu estou passando no momento. Mais do que saúde emocional, a gente tem aqui um problema de lidar com as circunstâncias da vida e com as questões que Deus criou e colocou dentro de nós para que agora nós possamos lidar com a perspectiva de Deus, não com a perspectiva dos homens. No momento que a gente inverte isso, a gente começa a ter um problema. A gente tem algumas características que nos ajudam e que nos instruem a isso. Moisés nos instrui, lá em Deuteronômio 6,5. Eu gostaria de pedir de alguns irmãos, se alguém pode ler para a gente esse versículo, por gentileza. Deuteronômio 6,5. O irmão até colocou aqui no... Vamos ler todos juntos, então? Projetaram aqui. Vamos lá? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo aqui é que esse amor não pode ser apenas por palavras. Esse encontro com o amor verdadeiro não pode ser apenas por mera razão. Mas existe, não é somente por razão, mas a gente não pode também dizer que não existe razão no amor. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o amor de Deus, ele ultrapassa a maneira como pensamos, a maneira como falamos. Pelo contrário, ele é muito mais profundo do que isso. Quando ele afirma no versículo, para que nós amemos com toda a nossa força, com todo o nosso coração, o que ele está dizendo aqui, está trazendo à luz é que precisa haver um conhecimento e uma busca por conhecer a Deus. Talvez esse é o ponto lá atrás, lá na frente, que nós vamos refletir, e já adiantando, o relacionamento com Deus vai ser o que vai nos ajudar a nortear essa nossa caminhada, que vai nos ajudar a saber lidar com esses momentos essas questões, essas crises emocionais, que talvez possam aparecer, ou que talvez vocês conheçam alguém que tenham. A gente também tem Jesus nos instruindo lá em Mateus 23, 27. Tem como projetar aí? Mateus 23, 27. Olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos
de mortos e de toda imundícia. Aqui ele faz um contraste de alguém que não entendeu o amor. A nossa posição é a posição instruída por Moisés, de amar a Deus de todo o nosso coração? Ou será que nós nos encontramos nesse segundo estágio? Esse segundo estágio em que aqui nós temos religiosos que da boca para fora professam a fé, que sabem de cor e salteado aquilo que as Escrituras dizem. Se fosse um irmão presbiteriano, saberia as confissões, saberia o breve catecismo, mas que aquilo fica apenas no seu discurso, mas que não desce para o coração, e que o seu coração não é moldado por essas verdades. A gente tem um risco muito grande do Evangelho ficar apenas no nosso discurso e não descer para o nosso coração. Porque no momento que esse Evangelho que nós professamos e que nós cremos, e que graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer, ele não desce para o nosso coração, nós somos fortes candidatos a sermos legalistas, a não desfrutarmos do reino de Deus como é devido, como ele se apresenta a nós por meio das Escrituras. Nós teremos sérias dificuldades em lidar com essas emoções que, ao invés de ser uma expressão do amor de Deus, se torna algo que pode nos levar a crises, que pode nos levar a sofrimento, aflição. O salmista aqui não está dizendo que nós não iremos passar por dificuldades, por aflições ou por angústias. O que ele está afirmando é que nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Em 1 João 4:8, João vai fazer a seguinte declaração, ele vai dizer que Deus, ele é amor. E aí percebe que ter amor é diferente de ser amor. Parece ser uma questão semântica, mas o que a gente tem é que ele está dizendo, o que João está dizendo é que Deus, ele é o próprio amor. Ele não é um frasco em que a gente pega uma porção daquele frasco e a gente desfruta daquela porção. Não. Ele está dizendo que para que eu conheça esse amor, que é o próprio Deus, é necessário que eu mergulhe nesse amor. E para mergulhar nesse amor, eu preciso relacionar-me nele. Eu preciso me relacionar com o Senhor. Eu preciso conhecê-lo de fato. Preciso cultivar sempre esse relacionamento com Deus. E à medida que nós vamos aprendendo isso, essa declaração de amor vai ficando cada vez mais evidente. A gente vai conhecendo que o nosso Deus não é um Deus que criou meramente. Como afirmam alguns estudiosos, principalmente cientistas do século XVIII, XVII, o famoso deísmo, né? Que diz que Deus criou e lançou o universo à sorte, ao acaso. E a partir disso, todas as coisas foram acontecendo ao acaso. Não é isso que nós cremos. O que nós cremos é que o nosso Deus, ele não é somente um Deus que criou todas as coisas, ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. E se ele é um Deus relacional, por que nós não, por diversas vezes, não nos relacionamos com ele? Em todo momento, Deus busca esse relacionamento. Percebe que esse relacionamento não vem nem de nós, é Deus buscando através de nós, e no caminho nós entendemos que esse Deus é um Deus relacional, que agora, para crescermos e para que amadureçamos, precisamos estar nesse relacionamento.
Quando pensamos em saúde emocional, precisamos entender sobre a graça de Deus. Passei demais. E para entender um pouco sobre a graça de Deus, a gente precisa confiar nessa graça. Mais uma vez, não adianta nós pensarmos apenas na graça de Deus, entender e saber os versículos decorados. Isso é muito bom, isso é excelente, é necessário que nós saibamos as palavras que estão nas Escrituras. Deuteronômio vai nos instruir sobre isso, sobre a respeito de estarmos frequentemente examinando. 2 Timóteo vai falar sobre entender que a palavra é inspirada por Deus para instrução, mas essa palavra precisa nos levar para algum lugar. O que ele está nos afirmando é que o que a palavra tem gerado em nós, o meu conhecimento da graça de Deus tem gerado o que na minha vida? Eu tenho sentido mais confiança em Deus? Ou será que eu tomo as minhas próprias decisões por conta própria? Ou será que eu tomo as minhas decisões baseado no meu consentimento, na minha razão? Confiar nesse mundo tenebroso, como vai dizer Efésios 6, né? Confiar na nossa razão para pensarmos nas nossas decisões é um jogo já perdido. É um jogo perdido. Quando nós confiamos nas nossas decisões na nossa capacidade, a gente acaba, vamos colocar dessa forma, perdendo o jogo. Por quê? Meu irmão, porque somos pecadores, primeiramente. Tudo aquilo que formos decidir vai ser, uma vez que eu decido por mim mesmo, eu vou decidir pela minha natureza pecaminosa. E ao decidir isso pela minha natureza pecaminosa, eu estou fadado a tomar as decisões erradas. E até o momento em que eu tomar decisões certas, elas podem acabar fazendo mal. Porque é necessário entender que a graça de Deus é que nos ajuda a caminhar de forma correta e a lidar com essas questões. Como eu posso, então, pensar com a graça de Deus diante disso? Como eu posso pensar em viver uma vida sem a graça de Deus, na verdade? Não tem como fazer isso. A graça de Deus precisa estar tão evidente na minha vida que vai me gerar cada vez mais confiança, para que eu possa confiar em Deus, desfrutar da graça de Deus e crer na salvação e no senhorio de Cristo. Mais uma vez, tudo isso que eu estou falando, muitas das vezes os irmãos já ouviram falar em algum momento. Mas é necessário trazermos à luz, porque isso precisa moldar a nossa maneira de viver. Isso precisa fazer com que, a partir de como eu vivo, precisa ser agora movido por esse Deus que é gracioso. Quem é que governa a minha vida? A pergunta é: quem é que governa a minha vida? Confiança tem tudo a ver com quem governa a nossa vida. Façam nesse momento uma autorreflexão. Será que as decisões que eu tenho tomado em casa, será que as decisões que eu tenho tomado, eu tenho apresentado diante de Deus? Ou será que eu tenho feito, e aí quando dá certo, aí no final eu agradeço, aí quando dá errado, eu peço misericórdia do Senhor? Tem muitos problemas que às vezes nós podemos evitar quando apresentamos ao Senhor primeiramente. Quando apresentamos ao Senhor causas que poderiam gerar problemas futuros, e quando apresentamos diante de Deus, levamos a Deus em oração, Deus muitas das vezes evita e nos ajuda. Nos ajuda.
E aqui é falando de uma vida prática, de um dia a dia. Porque relacionar com Deus não é necessariamente somente vir para o culto domingo. Não é somente estar aqui na EBD. Mas é caminhar diariamente com o Senhor. É perguntar do Senhor em oração e ler: Senhor, qual é a sua vontade? Me instrua. Como eu devo viver? Não é receber uma informação e como se fosse, por exemplo, numa faculdade ou algo do tipo, ou numa escola. Não se trata de receber a informação, mas se trata de nós repetidamente ficarmos lembrando acerca das coisas que Deus nos entregou para que aprendamos e que agora possamos viver. É uma vida diária, é algo contínuo, é algo que precisa ser vivido diariamente. E à medida que eu vou vivendo, eu vou cultivando essa confiança, eu vou entendendo, eu vou tendo convicção de que eu posso confiar em Deus, por mais que dê errado, por mais que não seja do jeito que eu planejei. Porque talvez as crises emocionais, elas apareçam justamente quando nada do que eu planejo dá certo. Ou será que não deu? Será que não deu certo mesmo? Ou será que não saiu do jeito que você queria? Entenda que tudo aquilo que acontece no nosso meio, principalmente no meio dos filhos de Deus, acontece porque Deus assim quis, porque Ele permitiu. E às vezes nós amadurecemos mais com o nosso erro do que talvez se nós tivéssemos acertado. Porque o erro nos faz relembrar de quem de fato é o nosso Senhor. E faz lembrar sobre um Deus que amou todas as coisas, que amou os seus filhos e deu a sua vida. Diante disso, meus irmãos, uma vez que eu confio no Senhor, o terceiro ponto traz consigo o que essa confiança vai produzir. Olha o que ele vai dizer no versículo 5 ao versículo 8. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus, Ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Aqui o salmista faz questão de lembrar que o nosso Deus, Ele é, primeiramente, misericordioso, e que a minha alma alcança sossego nele, porque Ele tem sido generoso. Tem sido generoso. Quando nós não entendemos a graça de Deus, a gente tende a inverter esse papel aqui, ó. A gente tende a inverter esse papel que a gente acabou de ler. A gente não reconhece a generosidade do Senhor e a gente acha que aquilo que nós alcançamos pelos nossos próprios méritos. Por mais que você fale, mas o seu coração está cheio de quê? Será que de fato você entendeu que o motivo de você ter o que você tem, de fazer o que você faz, é porque o Senhor é compassivo e justo? Porque Ele é um Deus de misericórdia? Como nós vimos anteriormente, Ele é um Deus de graça? Ele vai afirmar no verso 6 o seguinte: achava-me prostrado e Ele me salvou. Aquilo que deveria ser o que norteia as nossas vidas é a nossa salvação. O Senhor nos ama tanto que Ele nos salvou. Ele nos salvou. Esse é o maior bem, é o motivo, não há qualquer outra coisa
maior do que a salvação. Nós não merecíamos a salvação em Cristo, mas Ele nos deu. Fazendo aqui uma ilustração a respeito daquilo que Deus fez por nós. Então, diante disso, nós descansamos quando entendemos que o Senhor é justo e compassivo, como já falamos. O descanso de Deus proporciona paz e segurança. Como vai dizer lá em Isaías 10, 13. E esses dois pontos são características de alguém que está aprendendo a descansar nos braços de um Deus cuidadoso. Como nós falamos no início, Deus é um Deus que se relaciona, e por ser um Deus que se relaciona, é um Deus que se preocupa e um Deus que cuida de nós. É o Deus que se apresenta a nós, é um Deus que cuida de nós, para que em momentos de adversidades, principalmente aqui voltado para a questão emocional, mas que se reflete a qualquer outra questão, é que nós podemos confiar num Pai que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus que é Pai, é um Deus que é cuidadoso. E Ele não cuidará de qualquer forma. Ele tem toda a justiça, Ele tem toda a misericórdia, e Ele nos trata como filhos amados que somos. Diante disso, meus irmãos, a gente vem para o ponto 4, que é a gente entender como a gente desenvolve uma vida com propósitos. E aqui talvez seja a chave para que nós entendamos essas crises que podem aparecer no contexto emocional. A falta de propósito. Em algum momento da nossa vida, quando a gente se pega em uma crise emocional que dominou a nossa vida por completo, a gente se pega, a principal característica é que acabamos no meio do caminho perdendo esse propósito. E diante disso, o que nós devemos fazer então? Uma vez que a gente perde a gente está vivendo e lidando com essa falta de propósito. Nós precisamos primeiramente reafirmar a nossa fé. Lembrar que por meio da fé o Senhor nos salvou. Lembrar que por meio da fé nós fomos limpos e somos remidos. E lembrar que também Ele nos ensina a como caminhar e que nós não estamos mais sozinhos. É entender a disposição para a gratidão de Deus. É entender que Deus é um Deus gracioso, que se revela como alguém que cuida de cada um de nós, como um pai que cuida dos seus filhos. E é entender que essa graça, e que somos gratos, porque uma vez que experimentamos da graça de Deus, agora aprendemos cada vez mais a sermos gratos por tudo aquilo que temos ao nosso redor, seja pelas coisas boas, seja pelas coisas ruins, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É celebrar a salvação, é entender que a salvação precisa ser celebrada, e não encarada como um momento bonito que ficou marcado na história, não, ela precisa ser celebrada todos os dias. Todos os dias nós trazemos à luz, se nós fizermos esse exercício de todos os dias, lembrarmos a respeito e orarmos, e meditarmos sobre Deus, a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, provavelmente a maneira como nós vamos agir com as nossas emoções, como nós vamos conduzir a nossa vida no dia a dia, vai ser diferente. Vai ser diferente porque eu estou lembrando que o maior dos nossos problemas foi resolvido. Nós não tínhamos
como nos salvar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos salva e agora nós celebramos ao Senhor. Tanto é que uma aplicação prática é que quando viemos, a gente vem ao domingo, a gente vem para celebrar a respeito daquilo que Deus fez nas nossas vidas. É por isso que nós louvamos com alegria, nós ouvimos a palavra de Deus com alegria. Por quê? Porque se trata não meramente de aprendermos e captarmos uma informação, mas se trata de celebrar aquilo e louvar ao Senhor por aquilo que Ele já fez por nós. E aqui entra uma questão mais prática, ter uma prática de devoção. Vivermos e desenvolvermos e construirmos essa prática de devoção diariamente. É muito difícil nós não praticarmos e não sermos devotos e acharmos que vamos estar bem. Muito daquilo que nós temos hoje como dificuldades, principalmente nesse campo emocional, é porque em algum momento deixamos de cultivar essa prática de devoção. Deixamos de estar mais próximos de Deus, buscando ao Senhor, desfrutando da comunhão com Deus, com os irmãos. E tudo isso faz parte dessa vida de devoção. E aí, por fim, nós temos a experiência comunitária. Deus nos ensina a respeito das suas verdades, mas isso nos ajuda a ter de forma mais palpável quando nós expressamos e compartilhamos com os nossos irmãos. A vida comunitária ela é importante. Ela é importante porque ela nos ajuda a reafirmar todos esses itens anteriores. É com o meu irmão que eu vou poder compartilhar da minha fé e saber e falar para ele aquilo que Deus tem feito na minha vida. E quando eu comunico e quando eu falo para o meu irmão ou para a minha irmã aquilo que Deus tem feito por mim, isso tem alimentado e tem fortalecido a fé do meu irmão e fortalece a minha fé. Porque nós temos seguido e nós temos vivido com o mesmo Deus que cuida de nós. Nós conseguimos ser mais gratos porque nós temos visto a ação, a ação de Deus na vida do meu irmão. Eu consigo ver que meu irmão estava passando por uma crise e agora, quando eu orei com meu irmão, agora eu consigo ver que Deus restaurou a vida dele. Ajudou ele a superar aquele obstáculo. E e onde é que a gente consegue expressar? Onde é que a gente consegue compartilhar isso? Na vida comunitária. Se nós nos fecharmos nas nossas caixinhas e não tivermos essa vida comunitária, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, meu irmão. A gente tem uma dificuldade enorme, porque a igreja é o corpo formado por muitos membros, e esse corpo não foi feito e não funciona de forma individual. Assim como os membros de um corpo interagem uns com os outros, tanto quando um órgão está doente e o resto do corpo também adoece, da mesma forma somos nós. Quando um adoece, todos nós também, de certa forma, adoecemos. E precisamos cuidar daquele membro para que ele se restabeleça, para que ele volte a ter saúde novamente, para que todo o corpo seja saudável. O que o autor aqui está trazendo para a gente é que valorizar essa vida de comunhão nos ajuda e nos dá o privilégio e a oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se eu fizesse uma pergunta para os irmãos, vocês conhecem algum dos irmãos que tem dificuldade hoje na vida devocional? Por exemplo, se eu perguntasse aqui, pegasse 2 irmãos aqui aleatórios, fizesse aqui um exercício,
Me dê características do que aquele irmão está passando. A gente teria uma dificuldade, mas por que isso tem acontecido? Porque a gente tem, talvez, falhado um pouco nessa vida de comunhão. E, meu irmão, aqui a gente não está dizendo que é para o irmão ir na casa do outro, ficar lá direto, não está falando disso. Mas é de se importar. E esse se importar precisa ser intencional. Ele precisa ser algo que eu quero fazer, e eu estou fazendo porque eu amo meu irmão. E se eu amo meu irmão, eu preciso compartilhar desse amor. Então, ao mesmo tempo que eu me encho de amor, porque eu tenho convicção daquilo que Deus está fazendo na minha vida, agora eu compartilho com os meus irmãos, com o meu próximo, sobre o amor de Deus. Sejam meus irmãos em Cristo, seja até mesmo o incrédulo. Por diversas vezes o incrédulo conhece o amor de Deus por causa das nossas ações. Porque uma vez nós expressamos esse amor por meio dessa graça comum que Deus permitiu que estejamos ali. E aí com isso eu vou, antes de abrir para uma questão mais de perguntas, eu trouxe 2 perguntinhas para a gente refletir um pouco. Nós temos cultivado um relacionamento com o Senhor? Porque a chave para que nós possamos agora, se nós estamos andando nesse caminho que fomos instruídos, amém, e continuemos. Mas se nós estamos passando por um caso B, que é o caso de alguém que está em crise, que não está sabendo lidar com essas situações, a primeira coisa a ser verificada é esse relacionamento com o Senhor. Acho que há um tempo atrás, a gente falou um pouco sobre cultivando a vida cristã, de certa forma, e a gente viu que para cultivar uma vida cristã saudável, era necessário ter o quê? Era necessário cultivar esse relacionamento com Deus, para que aí eu possa aprender a amar o meu próximo e depois amar a criação como um todo. A gente viu isso há um tempo atrás. Então, como é que tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Vou passar aqui. Como tem sido a nossa vida de oração e adoração? Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 14. Eu quero ler com os irmãos aqui. Diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Que ele faz questão de repetir 3 vezes, que ele quer dar ênfase de que fato somos servos do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo. Aqui é uma coisa que também ele repete mais uma vez, ele já tinha falado isso nos versos anteriores. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. O salmista está nos convocando a cumprir esses votos no Senhor, na presença do seu povo. Nós temos oferecido essas ações de graça. Como tem sido a nossa vida de oração, de adoração? E aqui a gente pode ter diversas aplicações. Mas como tem sido? Será que eu tenho zelado por isso? Será que eu tenho zelado por essa vida no Senhor? Tem sido a minha prioridade máxima? Ou será que tem sido apenas uma das minhas prioridades? E ele finaliza com uma questão interessante.
no último texto, eu fiz questão de fazer a citação direta aqui. E eu queria que os irmãos se colocassem em pé para a gente ler rapidamente. Eu já falei demais. Vamos ler todo mundo junto esse último texto? Deus tem um propósito para... Cabe-nos, portanto, buscar o nosso propósito como servos e adoradores e como membros da família de Deus, cumpre nos auxiliar uns aos outros nessa caminhada. Meus irmãos, podem sentar. Obrigado. É só para a gente... Ele foi muito cirúrgico nessas palavras, quando ele afirma isso. Ele afirma que Deus tem um propósito na vida de cada um. Talvez, quando nós esquecemos o propósito que Deus tem nas nossas vidas, que não está limitado às coisas terrenas, mas aquilo que é eterno, quando nós relembramos daquilo que Deus fez por nós, talvez as coisas vão se clareando novamente. E o que ele está falando aqui, que agora nós precisamos cultivar, nós precisamos buscar isso. Buscar esse propósito como servos e adoradores. Entendemos que somos famílias de Deus. E por conta disso, nós também somos responsáveis pelos nossos irmãos. Então, parte dessa vida para cultivar uma saúde emocional tem a ver com também nos preocuparmos com os nossos irmãos. Que talvez reconhecer que talvez o meu irmão esteja numa profundidade tão grande de crise que talvez o meu irmão precise de ajuda. Ele não vai conseguir humanamente vencer isso. E os irmãos estão aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Para que possamos juntos caminhar e ajudar e erguer a mão para que levante o irmão que está caído. Que antes de apontar o erro para o irmão, que possamos estender a mão. Porque isso tem a ver com a graça, isso tem a ver com a misericórdia de Deus. Se Deus é gracioso e misericordioso conosco, não temos outra opção a não sermos graciosos e misericordiosos com o próximo. Eu queria nesse momento abrir para os irmãos, se alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário, fique à vontade. Perguntar? Não? Ninguém? Vocês vão deixar falando sozinho? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, qualquer que seja, se eu não souber responder, eu levo o pastor responder à noite, brincando. E aí, por fim, meus irmãos, então, eu volto para aquele mesmo quadro. A gente começou com aquele quadro no início. E a gente viu que as dificuldades que a queda gerou em nós, e que vimos, tudo aquilo que nós vimos sobre como lidar com essas situações, tem a ver com esse aspecto da redenção. De que porque Deus nos salvou, a partir disso agora nós podemos redimir essas coisas, inclusive a nossa vida emocional. Entender, meus irmãos, que há uma esperança. Há uma esperança. Que no final de tudo, Deus vai consumar todas as coisas. Se eu não tenho forças, se eu acho que não tenho mais saída, lembre disso aqui. Ele começou a boa obra e ele vai terminar a boa obra. Porque a missão não é nossa, meus irmãos, a missão ela é de Deus. Ele vai renovar todas as coisas. É lembrar que o Senhor, que prometeu, que deu a vida por nós, Ele cumprirá. E se Ele prometeu um corpo incorruptível,
Ele nos dará esse corpo incorruptível. É entender que a nossa esperança não é nesse mundo, não é nessa era, mas é na era vindoura. É quando Ele virá, é quando não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais separação, não haverá mais crise emocional. O que haverá é o desfrute e o deleite pleno daquilo que Deus fez e de como Ele criou. Então, diante disso, meus irmãos, que nós possamos agora refletir. Aqui, que esse momento seja mais do que uma lição, seja um momento, um ponto de início, para que agora possamos cultivar e caminhar juntos, como igreja, em Cristo Jesus. Amém? Era isso que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. Irmão Erivan?